meus amigos, estamos de volta com mais um bate-papo com Glaucia Rafael. E hoje eu resolvi falar sobre uma coisa que acontece demais e que todos nós estamos passando de uma maneira ou de outra, nós estamos vivendo isso pela nossa sociedade, pela nossa política, por tudo que está acontecendo no Brasil. Nós estamos hoje vivendo uma pressão psicológica muito grande. Vocês concordam comigo? E aí eu coloquei aqui no texto para a gente poder falar um pouquinho sobre pressão psicológica ou crime psicológico. Quando é que é pressão psicológica? Quando é que é crime, Glaucia, psicológico? Nós vamos estudar sobre isso. Aliás, estudar não, que eu não estou dentro da sala de aula, né, Glaucia? É a mania, gente. Isso é mania de professor, viu? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho, sobre essa questão do crime psicológico e sobre essa questão da pressão psicológica. Bem, durante muito tempo, nós mulheres sofremos muito mais com essa pressão psicológica, com esse crime psicológico do que vocês homens, né? Porque assim, nós sempre fomos alvo de mais dor, de mais injustiça, de mais crimes cometidos, né, contra nós mulheres. Então assim, até que fosse aprovado alguma coisa, que fosse provado que ali entre quatro paredes havia um desrespeito, havia um assédio moral, havia muitas vezes, né, uma violência que a gente chama sexual, um estupro. Há muitos danos psicológicos dentro de quatro paredes, porque nós viemos de uma constituição e viemos de uma sociedade onde o marido passava a ter poder sobre nós mulheres. Gente, essa liberdade feminina que nós mulheres estamos tendo agora é nova. Por isso que a gente ainda está meio perdido aí, ainda não sabe direito o que vai fazer em relação a isso, né? Porque essa questão dessa pressão psicológica, desse crime psicológico contra a mulher era uma coisa permitida socialmente, era uma coisa que poderia ser feito, era feito, e nós mulheres tínhamos que nos submeter a esses psicopatas, entre aspas, né? E a gente não tinha como avaliar isso psicologicamente. Como é que nós vamos avaliar realmente essa questão doentia e anormal que nós sofríamos? Né? Porque todas as vezes que eu falo de algo psicológico, né, a pressão psicológica, a depressão, o crime psicológico, a coação psicológica, o transtorno de pânico, como eu já falei, é tudo muito subjetivo, porque a psicologia é muito subjetiva. Então eu fico difícil de eu comprovar ali com fatos e atos as questões psicológicas que nós sofremos, tanto mulheres como os homens, como os filhos, né, de um modo geral. Eu falo aqui de mulheres porque é o mais comum, né, essa pressão psicológica, esse crime psicológico. Tanto é que a Maria da Penha vem para poder dar uma barrada, dar uma cerceada nessa questão e limitar realmente essas questões de pressão psicológica e de crime psicológico, tá? Porque a gente precisa realmente parar para poder compreender o que são ações normais de uma pressão psicológica e o que são ações normais. Aliás, ações normais de uma pressão psicológica tá até tudo bem, mas ações normais de um crime psicológico não, né? Não existe uma ação normal por crime. Então vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que são os crimes psicológicos, tá? Que você pode colocar aí e depois, como é de praxe, depois do nosso intervalo, eu vou falar um pouquinho também sobre quais os sintomas que você pode perceber se esse namorado, se esse marido, se esse companheiro pode vir a te prejudicar e você pode vir a sofrer esse dano psicológico. Bem, vamos lá. Valores morais pessoais desrespeitados, isso é considerado crime psicológico, tá? Quando você tem os seus valores morais desrespeitados, chamados pelos aqueles nomes, né? Subjugadas, né? Sendo ofensas e você é chamado de coisas que moralmente você não faz. Isso são o que a gente chama de valores morais desrespeitados. Pudores e crenças banalizadas, desmerecidas, desconsideração pelo que você acha certo, pelo que você crê. Isso constitui crime psicológico.
Fatos que ocorrem em particular, que, por exemplo, não podem ser provados, né, como lesão psicológica que ocorre, como, eu vou colocar assim, um exemplo para vocês, você é banalizada perante a sociedade, você é literalmente excluída, isso é considerado um crime psicológico. A sua imagem é denegrida, tá? É maculada diante das pessoas, dos amigos. Muitas vezes é comum você ouvir, não, ela é muito burra, não adianta nem falar nada para ela, tá? Ou então você fala assim, não, você não vai nesse lugar porque você não merece ir. O que é isso, gente, né? Isso é um crime psicológico. Inversão de valores, gente, morais e éticos, né? Desrespeitando a vontade da pessoa, desrespeitando a liberdade da pessoa, tá? Você passa a ficar, e isso é muito comum, tá? Mulheres sendo trancadas dentro de casa, tá? E isso pode gerar aí um dano muito grave. Gente, eu sei de uma história, né, que o marido prendeu a mulher dentro de casa e ela acordou, quando ela descobriu, ela estava presa dentro de casa. Ela prontamente chamou o chaveiro, ligou, chamou o chaveiro, contou uma historinha que a empregada tinha levado a chave, que o marido tinha levado a chave por engano e que ela estava presa dentro de casa, que ela precisava sair, o marido tinha viajado, que o chaveiro fosse lá. O chaveiro foi lá e ela falou, que bom que o senhor está aqui, eu preciso trocar mesmo as fechaduras da minha casa. Trocou todas as fechaduras da casa. Quando o marido voltou mais tarde, quem não entrou em casa foi ele, né? Acho fantástico isso. Crime psicológico também é a manipulação através de chantagem, de coação emocional. Sabe aquela coisa, se você não fizer isso, se você for boa menina, eu te dou isso, viu? O marido tem costume de fazer isso. Isso é chantagem, coação emocional, gente. Tortura, pressão psicológica é crime psicológico. Dores são causadas por palavras que denigrem a nossa imagem, os pudores, os princípios familiares e religiosos são banalizados e isso causa dor, e essa dor psicológica de quem sofre esse crime é algo que às vezes leva anos para poder superar, tá? Como eu falei também, gente, uma coisa muito comum é o estupro dentro de casa, tá? Isso assim, é relatado por quase todas as mulheres que sofrem violência, porque o marido acha que como ela é mulher dele, está casada com ele, ela tem que estar ali pronta para servi-lo. E quando você não está disponível para servi-lo, tá? Isso é coação, constrangimento sexual e isso é considerado estupro dentro da sua casa. Você não é obrigada, literalmente, desculpe o palavreado, a abrir as pernas, tá? Outra coisa que é considerada crime psicológico também, o uso de palavras para poder assediar, para adquirir bens, dinheiro e sexo, tá? Então, assim, eu posso usar disso, eu posso chantagear, né, coagir e usar palavras para poder conseguir algum benefício, né? Então, assim, nós temos que ficar claro que essas coisas hoje têm que ficar bem definidas, tá? Porque a justiça tá aí. Aí, mas é muito difícil eu brigar, Glaucia, eu reclamar, eu entrar na justiça. Gente, hoje qualquer celular, não estou com o celular aqui agora para mostrar, mas qualquer celular hoje grava, tá? Qualquer celular hoje filma. Hoje nós temos vários recursos e a justiça, por mais que ela não entenda isso como prova, ela considera isso como prova, a não ser que você possa grampear autorizado pela justiça, né? Mas não é o nosso caso. Mas você pode usar isso como prova, é uma forma de você mostrar que você está sofrendo um crime psicológico dentro da sua casa. Portanto, mulheres, vamos ficar atentas, tá? Vou falar agora também a diferença, tá? Sobre pressão psicológica, que é diferente do que eu falei agora do crime psicológico. Mas antes disso, eu vou para aquele nosso intervalinho básico e volto já já para continuar falando sobre pressão ou crime psicológico. Me espere, me aguarde, já já estou de volta. Mulher Fashion tem o lugar certo para comprar. É na Boutique Luciana Garcia. Na Boutique Luciana Garcia, você encontra lindas roupas e acessórios para torná-la ainda mais elegante. E o principal, com um preço super acessível. Além disso, clientes da Boutique Luciana Garcia têm atendimento diferenciado e fácil estacionamento.
faça uma visita e se surpreenda. Boutique Luciana Garcia, na Rua Alvarenga Peixoto, número 292, no bairro São José. WhatsApp 988750536. Se você precisa de descartáveis, venha a Mundial Festas. Aqui você encontra uma infinidade de produtos com os melhores preços da cidade. Então não perca tempo, venha a Mundial Festas. Pensou em descartáveis? Pensou na Mundial Festas. Estamos de volta com o nosso bate-papo com Gláucia Rafael. Bem, vamos falar agora um pouquinho, continuando sobre o nosso assunto de pressão ou crime psicológico, vou falar agora o que é pressão psicológica, tá? Vamos lá, eu vou ler para vocês aqui uma coisinha que eu pesquisei no seu Google, né, para poder definir melhor. Então, fala o seguinte: pressão psicológica ocorre quando somos pressionados emocionalmente a fazer algo. Ocorre em situações como fazer uma prova, tá? Em pouco tempo, como em um jogo de futebol você tem que acertar um pênalti, coitado daquele jogador, gente, eu lembro que perdeu o pênalti na Copa, o Galinho, né, que o pessoal chamava, né, o Zico. Aquilo foi uma pressão psicológica, né? Então, assim, você sofre, isso é pressão psicológica. Não é crime, é quando você é pressionado a ter uma atitude assertiva, a fazer algo, mas isso não vai te causar um dano emocional. A diferença entre pressão psicológica e crime psicológico é esse. Porque na pressão, você se submete a isso, consciente, sabe que é o seu trabalho. Por exemplo, um vendedor. Um vendedor, ele sofre muita pressão psicológica. Agora, é uma linha muito fininha aí entre o assédio moral do vendedor, tá, para a pressão psicológica. Porque você tem metas dentro da sua empresa para cumprir. Agora, como o seu gerente conduz isso, aí pode ser caracterizado como um assédio moral, um crime psicológico e não mais uma pressão. Você tem metas para atingir e isso é uma pressão psicológica. Agora, quando você começa a ser ofendido pela sua capacidade de conduzir essas metas ou de alcançar essas metas, pode ser caracterizado como um crime psicológico, tá? E aí vamos dar continuidade um pouquinho, que a gente fala que é natural a gente sofrer esse tipo de pressão, né? A gente hoje convive num mundo muito rápido, muito digital, tudo tem que ser rápido, tudo é eletrônico, né? Os processos hoje são eletrônicos, hoje ninguém mais, outro dia aquele bloqueio que teve do WhatsApp, né? O pessoal fez brincadeira no Facebook, que filho e mãe se encontram emocionalmente depois do bloqueio do WhatsApp. Porque você hoje tudo é eletrônico, hoje você conversa com pessoas do outro lado do mundo, tudo digital, tudo muito rápido, né? E aí essa rapidez veio para a questão profissional também. Então você tem que cumprir certas metas, você tem que cumprir certos prazos dentro da sua atividade de trabalho, você tem que tomar decisões rápidas nos seus relacionamentos amorosos ou familiares, e você tem que, até certo ponto, você tem uma cobrança mesmo para que você realmente possa agir rápido, para que você tenha realmente pontualidade, para que você tenha sucesso, para que você possa alcançar. Então, tudo isso que nós vivemos hoje é normal. Isso é pressão psicológica e não crime, tá? Crime, como eu já falei, é quando você obriga o outro a viver dentro do seu padrão, você proíbe, inibe, degrine, isso é crime. Agora, essa pressão psicológica que te obriga sempre a ter uma decisão rápida, a pensar rápido, a agir rápido, te gera um estresse, lógico, mas não chega a ser um crime. E o estresse, por outro lado, eu já falei aqui, né, é um dos fatores que mais ajuda na nossa doença, tá? Na nossa doença física, na nossa doença emocional. Ah, Gláucia, eu sofro muita pressão psicológica. Será que eu estou sofrendo um crime psicológico? Não. Mas o seu nível de estresse aumenta, você fica tão estressada que você começa a despencar.
E aí você começa a perder o que a gente chama de qualidade de vida no trabalho, ou qualidade de vida mesmo, porque o estresse é tão grande que começa a prejudicar a sua saúde. Essa é a maior dificuldade, é o maior problema que nós encontramos na pressão psicológica. Não é um crime psicológico, mas é uma pressão que vai aumentar o seu nível de estresse e vai gerar aí você um problema de saúde, vai começar a aparecer problemas físicos, emocionais, né? O seu organismo começa a ficar ruim, você perde o equilíbrio, né? E aí você tem um conjunto de reações no seu corpo que envolve tanto o seu corpo físico como psíquico, tá? Envolve toda a sua saúde mental e física, e isso vai refletir na sua vida, tá? Então isso realmente pode gerar para você um estresse nessa sua qualidade de vida. Então cuidado, tá? Como eu falei, é uma linha muito tênue, muito fininha, porque quando você fala de pressão psicológica e de crime psicológico, o crime ele é muito claro, porque o crime ele ofende, ele te traumatiza, ele denigre você. E a pressão é algo que você permite, o crime também você acaba permitindo, entre aspas, mas a pressão psicológica é algo que você permite, que você acha que você dá conta, e aí você começa realmente naquilo, e com o passar do tempo, aquele nível de estresse por causa dessa pressão começa a te gerar aí um problema psicológico muito grande, tá? Então assim, cuidado com isso, tá? Aí eu vou falar agora um pouquinho para vocês, tá? Sobre como que fica essa questão da violência doméstica, desse crime contra a mulher brasileira. Como eu falei, a Maria da Penha está aí para ajudar contra essa violência moral e psicológica, tá? E aí a gente pergunta, mas como é que eu vou provar isso, Glaucia? Como que eu vou fazer para poder garantir o meu direito? Já falei, você dá um jeito. Filma, grava, pede alguém para testemunhar, né? Mas eu preciso dele para viver, tá? Isso é uma outra questão, que às vezes eu escuto, mas ela apanha do marido, ela sofre pressão psicológica e continua com ele. Não tem vergonha. Não é assim, gente. Imagine você que está sofrendo esse crime psicológico, tá? Você fica debilitada emocionalmente, porque você passa a acreditar que aquilo que a pessoa está falando é verdade. E você passa a aceitar aquilo como normal. Lembra que eu falei que a gente se acostuma com tudo, que a gente não nasce falando nem nasce andando? Justamente a mesma coisa com agressão física, com agressão psicológica. Você acostuma com aquilo e passa a achar que aquilo é normal, que faz parte da sua vida, do seu destino. E aí você começa a aceitar isso de uma maneira normal, e essa ameaça passa a ser tratada de uma forma que você não vê mais, ela passa a ser subjetiva, e você passa a ter esse comportamento submisso, amedrontado, inseguro, e você começa a se sentir perseguida por essa pessoa, por esse homem, né, por essa mãe, por esse filho, porque a Maria da Penha não é só uma lei que pune marido e mulher, mas também irmão para irmã, de filho para filha, e ao contrário também. Então nós temos que estar atento que a Maria da Penha vem aí para poder proteger o conjunto familiar, tá? As pessoas têm ideia que a Maria da Penha vem só para poder falar se o marido maltrata a mulher. Não é assim, tá? Se filho maltrata a mãe, se irmão maltrata a irmã, e ao contrário também, às vezes a mulher é que é a agressora, né? Muitas vezes acontece isso, mas tende a ser o contrário, mas pode acontecer, e a Maria da Penha tá aí para poder ajudar também, se for o contrário, tá? Não é só o pessoal fica lá, vamos fazer a lei João da Penha, né? Vamos fazer a lei do José, né? Então não precisa fazer a lei do José, tá? Porque existe, a Maria da Penha está aí para poder proteger você no âmbito familiar. Glaucia, como é que eu faço para poder perceber que eu estou começando a sofrer uma agressão física ou uma agressão psicológica, ou eu estou começando, o meu parceiro ou a minha parceira, o meu filho ou a minha mãe, né, ou meu cunhado ou qualquer um que seja do âmbito familiar, está começando a ter sintomas, sinais de que ele vai ser um agressor psicológico, e que ele vai cometer esse crime psicológico, né? Então vamos lá.
Para começar, vem a agressão física, né? Então, todas as vezes que uma mulher sofre agressão física, tá? Já é considerado aí um crime psicológico também. Outra agressão são as ofensas e as pressões e as intimidações por injúrias e ameaças verbais. E isso são considerados tipos de abusos morais. Então, se você começa a se relacionar com uma pessoa e ele começa a denigrir você, a denigrir a sua imagem, tá? A te tratar mal, brincando, né? Porque normalmente é brincando, né? Aí quando ele começa a te ofender brincando. Eu falo que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, cuidado. Se isso começa a virar uma constante, tá? Você tem que ficar atento para não aceitar isso e começar a perceber isso, tá? Que esse tipo de coisa não pode acontecer. Olha, tem uma estimativa aí, uma pesquisa que foi feita em 25% dos jovens, né? Diz que mulher que usa saia curta se oferece. Inclusive teve uma polêmica, uma época aí, sobre uma pesquisa que as mulheres são violentadas porque elas produzem isso, porque elas se mostram, tá? Tudo bem que piriguete, urso polar não sente frio, a gente sabe disso, né? Mas isso não quer dizer que a piriguete está se vestindo porque ela quer ser cantada, tá? Ou a mulher está se insinuando mais porque ela quer ser cantada, tá? Ela está se insinuando porque ela se acha bonita, ela quer se vestir daquele jeito e nós temos o direito de vestir desse jeito, tá? Não é a minha roupa que vai demonstrar o meu caráter nem o meu valor. Então você tem que começar a tomar cuidado. Quando o seu namoradinho, né, começa a falar, mulher minha não faz isso, mulher minha não faz aquilo, opa! Nós temos um machão à vista e nós temos aí quase 70% de chance, se você vir a casar com este homem, ele vai fazer pressão psicológica e crime psicológico contra você, tá? Então vamos nos amar mais, vamos ser mais atentas, né? Vamos nos dar valor mais e não achar que a gente não pode viver sem um homem. Por favor, gente, por favor, tá? Primeiro aprenda a gostar de você, para depois você começar a gostar de outro. Essa é a primeira coisa que eu falo, tá? Então vamos lá às nossas dicas, né? Se ele é ciumento e possessivo, ciúme não é igual amor, tá? Ah, ele me ama muito, por isso que ele tem tanto ciúme. Opa, isso é doença. É insegurança do outro que tem ciúme. Então você já pode começar a levantar a bandeirinha vermelha aí, tá? No primeiro passo. Especialmente se ele expressar isso de maneira furiosa, tá? Você não vai botar essa roupa, você não vai sair com essa roupa. Cuidado, levanta a bandeirinha. Ele é controlador. Cuidado com homens que agem como se você pertencesse a ele, como se você fosse propriedade dele. Ninguém é propriedade de ninguém. A bandeira 2 aí, ó, tá? Dizendo que você deve ou não deve fazer, que deve ou não deve vestir, tá? E a gente mulher, né? Ai, amor, ficou bom. Olha, você gostou? Que tal? Você acha que eu vou com isso? Ele nunca vai gostar, ele nunca vai acertar. Então, para de perguntar pro seu marido, tá? Tem autonomia e autossuficiência para vestir o que você gosta e o que você sabe que fique bem para você. Nossa senhora, hoje eu tô brava, né? Não, só um pouquinho, né? Vamos lá. Ele isola você. O parceiro está afastando você dos seus amigos e dos seus familiares, tá? Já é aí um prelúdio de abuso. Então você fica atento, cuidado, viu? Vamos lá, no quarto. Ele é cada vez mais crítico. Sabe aquela pessoa que tudo que você faz critica? Nossa senhora, você já levantou 3 bandeirinhas, na quarta ele está te criticando em tudo, sobre todos os assuntos e não dá importância, tá? Não dá a menor importância a você, tá? Ah, detalhe, seu cabelo também não pode ser curto, viu? Coitada de mim, né? Nossa, ia sofrer muito, tá? Outra bandeirinha para você acender, tá? Ah, outra coisa, ele tem um pavio curto, ele é muito nervoso, ele estressa à toa. Tá? Pessoas abusivas tendem a ser impulsivas e explodir rapidamente. Têm dificuldade em lidar com frustrações, por isso que perdem a cabeça. Quem não sabe lidar com frustração, tá? Quem não sabe ouvir não, essa pessoa com certeza vai ser mais agressiva, porque ele vai tentar impor a vontade dele sobre você ou sobre a situação.
Outra coisa, ele culpa os outros. De alguma forma, nada é culpa dele, tá? É sempre os outros que fizeram algo errado, e aí por isso que ele tá nervoso, por isso que ele estourou, por isso que ele ficou bravo, por isso aquilo. Pessoa que não assume a própria responsabilidade dos seus atos. É sempre o outro que é responsável por alguma coisa. E você também vai ser responsável por ele estar nervoso com você. Não é culpa dele, é você que fez algo que deixou ele nervoso. Olha aí, a sexta bandeirinha, gente. Se você tá com um relacionamento assim e acendeu essas bandeirinhas todas que eu tô falando, minha filha, pelo amor de Deus, larga esse homem, tá? Fica sozinha. Eu ia falar besteira aqui, mas fica sozinha e arruma outra pessoa. Outra coisa, ele quando bebe, ele se altera, né? Isso é um sinal muito alarmante. Muito sério, porque a bebida provoca na pessoa uma desinibição. Então a pessoa bebe e fica desinibida. Então se ela bebe e fica nervosa e fica mais nervosa e mais explosiva, e aí ele aproveita para fazer mais agressões a você, meu amor, larga este homem, larga esta mulher, larga este parceiro. Isso não vai fazer bem a você psicologicamente, isso não vai fazer bem a você emocionalmente, isso não vai te gerar nenhuma qualidade de vida. Escuta o que eu tô te falando, tá? Hoje eu tô meio séria, meio radical. Tô mandando largar, mas tô mandando largar se estiver com essas bandeirinhas. Eu costumo falar o seguinte: não encaixei nos 7, Glaucia, mas encaixei nos 5. Opa, encaixei nos 3, toma cuidado. Tá? 1 ou 2 a gente ainda pode relevar, mas mais de 40%, 50%, se você encaixou nas enquetes aí, nas questões que eu falei, tá na hora de você realmente rever essa relação, porque ela não vai te fazer bem. E você precisa aprender a diferenciar, tá? Porque por enquanto tá nesse 7, tá na pressão psicológica, com 80% de chance de virar um crime psicológico. Então fique atento, meu amigo, minha amiga, meu telespectador, você que me acompanha toda semana no Bate-Papo com Glaucia Rafael. Vocês sabem que eu estou aqui toda semana para falar sempre o que é de melhor para vocês, que a minha ideia é sempre passar o que é de bom. Então, por mais que seja dolorido, se você se encaixou nessas questões aí, tá na hora de você tomar uma atitude, tá? Se precisar, nós temos bons profissionais na cidade e eu também agora tô voltando a atender. Tô lá na Clínica Persona, se você quiser, tá? Então pode ir lá que eu voltei a atender. Se precisar de ajuda, estamos aí. Gente, um beijo. Até semana que vem. Eu volto, se Deus quiser e Ele quer. Beijo, beijo.